Bom, hoje vamos falar sobre mitos e verdades sobre o diabetes. Doutora Maitê Pimentel está com a gente. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Kátia. Infelizmente, muita gente que tem diabetes nem imagina que tem a doença, né? Você sabe, Kátia, que 30% a 60% do diagnóstico do diabetes não é feito. Então a gente é um número muito grande de pessoas, né? No Brasil, em torno de 12 milhões de pessoas com diabetes. E disso, 30% nem sabem que são diabéticos. Aí o que acontece? Não faz o tratamento contra o diabetes, acaba tendo prejuízos para a saúde e quando vai descobrir já teve algum comprometimento severo, né? Porque o diabetes, ele é traiçoeiro, você às vezes não sente. Criança sente rápido. Então, o diabetes tipo 1 emagrece muito, bebe muita água, faz muito xixi. E o tipo 2, que é do adulto, não, né? Ele às vezes está com diabetes 1, 2, 3, 4 anos e nem percebeu. Sabe. Por isso que a gente vai fazer agora o mitos e verdades, mas perguntas você pode mandar, tá? mulheres@tvgazeta.com.br. Vamos ver o primeiro deles, se é mito ou verdade. Diabetes é contagioso. Esse não, Ai, gente, né? pelo amor de Deus, né? Pode dar braço, pode dar mão, nem via sexual, nem por sangue, nada. O diabetes, o tipo 1, por exemplo, é uma doença autoimune, que o próprio corpo produz células que vão lá e destroem o pâncreas, aí o pâncreas não funciona. Então, você tem que usar insulina desde pequenininho. Tá. E o tipo 2, ele é hereditário, né? Então, tem na família. E quanto mais a pessoa aumenta de peso, come doce, não faz atividade física, esse pâncreas vai entrando em falência e aí para de funcionar e vira diabético. Não quer dizer que se você tem alguém na família que tenha diabetes, que você vá ter. Mas como você já tem uma certa tendência, tem que controlar o peso, fazer uma atividade física, se alimentar adequadamente e evitar o excesso de açúcares, né? Com certeza. É da Antônia. Como faço para saber se sou diabético? Esse é um exame tão simples, tão rápido, né, doutora Bem Maitê? simples. Tem que estar de 12 horas de jejum, uma glicemia de jejum. Se ela tiver 126 para cima, é diabético. Você tem que ter duas medidas para comprovar isso. Ou uma medida quando você já comeu. Tem muita gente que vem no consultório, eu fiz a picadinha de dedo e o meu deu 180. Mas se já tinha comido, comer, né? Você pode até 200, é normal. Tá? Então tem que comprovar o exame em jejum de 12 horas, 2 vezes 126 para cima. Como você disse, no caso da diabetes tipo 1 na criança, ela tem um sintoma um pouco mais fácil de ser identificado. Para o adulto, normalmente isso não acontece, né? Não tem sintoma nenhum, Muitas né? vezes não tem sintoma, às vezes um pouco de hálito cetônico, que é aquele gosto meio amargo na boca, né? Um pouco de tontura, mas o que mais tem sintomas são as crianças mesmo. Vamos para mais um mito ou verdade? Olha lá, vamos ver qual é. Diabético pode consumir mel, açúcar mascavo e caldo de cana. Ai, que delícia! Se fosse verdade, né? Então, não pode, Não pode nada disso, né? Então, apesar de serem coisas naturais, são coisas que aumentam a glicemia. Inclusive frutas. Tem diabético que acha que pode comer qualquer tipo de fruta, porque fruta é natural. Mas é verdade que melancia não pode ser ingerida? Pode. Agora, melancia a gente faz, mas tem mais água do que açúcar. Melancia é diurético, né? Todo mundo não consegue. Melancia não pode. Até para emagrecimento, melancia engorda. E não pode, né? Tem muito açúcar, né? A frutose que vira glicose. Melancia, manga, uva, laranja. Laranja. São as que mais tem. O abacate também, mas é mais colesterol, mas ele é calórico também. E o coco também. Agora, não a água de coco. Ó. A polpinha, né? Polpinha branca. O suco de laranja, bom, num copo, se for suco de laranja só puro, a gente tem que ter 4 laranjas. Dá um pico de glicemia gigante, né? Sobe mais de 300 se você fizer um destro depois de 2 horas. Então tem que tomar cuidado, tá? Vamos mais uma pergunta, tirar mais uma dúvida da Mônica. É verdade que beber água e comer doce dá diabetes? Beber água, gente? Não, né? assim. Acho que o que ela quis dizer é, quando a pessoa tem diabetes, ela sente mais sede, que está descompensado. Então, esse sintoma, eu estou bebendo muita água, não que dê diabetes, mas é uma consequência de estar com diabetes. Isso também não quer dizer que todo mundo que acaba ingerindo uma quantidade grande de água que é diabético. Também tem que levar isso em consideração, né? E a segunda pergunta, se comer doce dá diabetes? Não, senão todo mundo que comesse doce também ia ser diabético, mas quem tem aquela tendência, que nem você falou no começo, se você sobrecarrega teu pâncreas comendo não só doce, mas carboidrato, que 32% vira açúcar, não fazendo exercício, né? Então você vai sobrecarregar o pâncreas, para de funcionar e você tem uma tendência do diabetes 2 a aparecer antes do tempo. E aí você fica com sobrepeso, excesso de gordura abdominal, também propicia o aparecimento mais cedo do diabetes, né? Isso por causa da resistência insulínica, né? Que o teu pâncreas tem que trabalhar cada vez mais para compensar o açúcar que você está comendo. E ele não consegue fazer isso, ele para de né? funcionar antes do tempo.
Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver. Deve-se substituir o açúcar dos alimentos por adoçante. Isso é uma verdade? Isso é verdade. Todo diabético deve usar adoçante. Mas que tipo de adoçante? A gente tem vários. O aspartame só não pode ser usado para uma doença, que é a fenilcetonúria. Para o diabético, quase todos. Muito se falou do ciclamato, Kátia, que foi proibido em alguns países por causa de câncer. Podia causar câncer e tudo mais. Mas teve um congresso e eles falaram, se você tomar até 45 gotinhas ou 18 saquinhos por dia, não vai fazer mal. Mas e por que não substituir esses adoçantes, o aspartame, o ciclamato, por a sucralose, que não, segundo que as pesquisas provam, não tem um efeito negativo? Sim, é que sucralose também é um tipo de adoçante. Também pode ser usado, né? Então não tem problema nenhuma. Aliás, Kátia, o sucralose é o melhor mesmo. Até para criança diabético, que é criança diabético, ele não atrasa o crescimento da idade óssea. Que bom. E os outros atrasam, né? Os outros mexem com a cartilagem óssea. E o bom é que não deixa aquele resíduo, gente. Não é merchandising, não. Não deixa aquele resíduo na garganta da gente. É gosto de amargo que fica, Ele é perfeitinho, eu acho melhor. Bom, vamos ver mais um? Uma pergunta. Anaor, de Manaus. Um beijo aos amazonenses. Existe diabetes emocional? Não existe isso não é classificado. A gente tem o tipo 1, tipo 2, MOD. Existe uma coisa, quando a gente está nervoso e estressado, aumenta o cortisol. E o cortisol aumenta a glicemia. Mas não que a pessoa nervosa e estressada vai ter diabetes. Mas se eu tiver a tendência a ter diabetes, o cortisol pelo estresse pode dar um start para essa diabetes, Isso, ou o paciente que é diabético e está nervoso descompensa os exames. Eu tenho criança que jogando videogame, aquele nervoso da adrenalina, aumenta o diabetes dele. É mesmo? E aí pode levar a prejuízos, né, se não tiver um equilíbrio. Vamos ver mais um mito ou verdade? Quem tem diabetes deve fazer somente exercícios leves? O que você acha? Eu acho que não, né, gente? Por quê? Não tem problema de saúde, tem uma doença crônica, mas não quer dizer que tem limitações, né? De exercícios, isso mesmo. Aliás, tem que fazer bastante exercício. Quanto mais exercício você fizer depois da ingesta do alimento, porque todo alimento tem um pouco de açúcar. Então você vai queimar isso como se fosse uma insulina, abre os receptores dos músculos e esse açúcar que você acabou comendo vai entrar na célula como fonte de energia. E não gasta, né? E não ficar circulando no sangue, que é o diabetes, é isso. Agora tem uma coisa, tem que tomar cuidado quem é diabético e faz exercício. Porque se você não tivesse alimentado, você vai lá, faz exercício. E aí você pode ter hipoglicemia e desmaiar. E aí pode ter também outros problemas. Por exemplo, está dirigindo. Então, todo paciente diabético, antes da atividade física, tem que ingerir alguma coisa. Na verdade, todos nós, né? Sim, a gente devia se alimentar direitinho a cada 3 horas, né? Quanto mais tempo a gente tem entre uma refeição e outra, mais prejuízo para o nosso corpo, né? Mais acumula gordura. Então, você acha que você vai emagrecer, você vai ficar mais gordinha ainda. Vamos ver uma pergunta aqui da Sônia de Fortaleza. A insulina deve sempre ficar na geladeira? Sim, sempre a insulina deve ficar na geladeira, senão ela perde ação. Existem hoje em dia canetas que ficam num estojo. E esses tipos de canetas mais modernos, eles podem ficar 1 mês fora da geladeira. Bastante. Mas a NPH e a regular, que é o que mais se usa, que tem no posto de saúde, tem que ficar na geladeira. E quando você vai se deslocar, vai viajar, tem que levar um isoporzinho. Para manter a temperatura, né? Isso, cara. Vamos para mais alguns mitos e verdades? Ó, vamos ver o próximo. O estresse ajuda a descontrolar o diabetes. Esse aqui já está tendo um troço, né? Não é nem um estresse. Olha isso. Isso é verdade, você disse, É verdade, por causa do cortisol e da adrenalina, quando a gente fica nervoso, aumenta o pico de insulina do corpo, de glicose do corpo. Gente, sei que tem muita gente tá assistindo a gente e fala assim, mas como eu não vou viver estressada numa cidade como São Paulo? É como a gente lida com a situação, né? Como se a situação aparece na vida da gente ou não, né? Não, e se você tem um estresse, tenta se controlar. Não que você vai, não vou ficar estressado. Não tem como, né? Não tem como. Mesmo quem não é estressado vai fazer uma prova ou uma entrevista de emprego, você tem isso. Então, esses picos momentâneos, tudo bem. Mas é o estresse constante, contínuo, é que vai fazer mal. É o crônico. E tem gente que é estressado de uma forma bem crônica mesmo, né? Pior que deixar a gente estressado junto. Vamos ver mais um mito ou verdade? Diabéticos devem usar sauna e fazer escaldapés? É verdade isso? É mentira. É mentira? É. O que uma coisa tem a ver com a outra, gente, com diabetes? É porque, assim, o diabético, ele tem uma coisa que chama neuropatia diabética, angiopatia. Então, eles não sentem tanta dor como a gente, que não tem diabetes. E os vasos são mais fininhos, mais delicados. Então, até manicure,
pedicure, você vai, se você tem alguma lesão, se a gente machuca, não fica aquilo incomodando toda hora? O diabético não, né? O diabético não, e aí ele não vê e aquilo pode formar uma ferida. Então, por isso que também existem sapatos específicos para quem tem diabetes, porque a gente pode ter uma bolha e a gente não sente se tem diabetes e essa bolha vai virar um problema até sério. Muitas vezes, diabético, quando é um diabético não tratado, ele tem uma dor diferente. Tanto é que paciente que infarta diabético nem sente a dor no peito. É um outro quadro que sente. Outra coisa, não quer dizer que a gente que tem um limiar maior de dor também seja diabético, porque às vezes as pessoas vão ficar preocupadas com isso. Cada um também tem, para a dor, tem uma sensibilidade maior ou menor, né? Sim, não é porque não está sentindo dor que é diabético. Vamos ver mais uma pergunta da Karen do Rio de Janeiro. Outro dia fiz o teste do diabetes e a taxa foi de 167. Detalhe, eu havia acabado de tomar meu café da manhã, será que sou diabética? Então, isso eu já até acabei de falar no começo. Até 200, quando você ingeriu qualquer tipo de alimento, não é diabetes. Passou de 200, já ficou aquela dúvida. Aí você tem que procurar seu médico, fazer o exame de glicemia de jejum, com 12 horas corretas de jejum e colher 2 exames para ter o diagnóstico. Para ter certeza, né? Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é? Wagner, aqui de São Paulo. Quais os riscos de amputação nos diabéticos? Então, a amputação no diabético acontece quando ele tem uma HB glicada, que é a média do açúcar, é um controle que a gente faz a cada 3 meses, tiver muito alto. Então, são pacientes que não é, eu sou diabético, vou ter. Né? Não, é um paciente que não se cuida, que não tem orientação correta da dieta, que não faz atividade física e que não toma as medicações corretas. Hoje em dia, Kátia, a gente tem muito remédio novo para o diabetes, tem remédios novos que entram dentro da célula do pâncreas e recuperam a função dele, que são as incretinas. É muito interessante, a gente tem cada vez coisas mais modernas. Pode ser uma doença crônica, sim, mas que você tenha uma qualidade de vida fantástica, né? Então, hoje em dia, quem chega nisso é que realmente não se tratou desde o começo da doença. Ou que acha que porque está tomando remédio, fazendo atividade física e está mais equilibrado o diabetes, que pode fazer algumas loucuras, tipo comer um pedaço de um bolo gigante, recheado e com cobertura, né? Nossa. E aí faz isso sempre, né? É verdade. Eu até falo, uma vez ou outra, se teu diabetes estiver controlado, né? A gente também é ser humano, né? Uma vez ou outra. Mas tem paciente que 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, aí não dá, né, gente? Não, quer dizer, o mito é verdade. Todo diabético é obeso. É um mito. É um mito, né? Faz sentido, né, essa dúvida? Até faz sentido, já que a gente diz que o excesso de peso pode levar ao diabetes. Tá comendo muito doce, não tá fazendo exercício, fica mesmo acima do peso. Mas isso depende de uma coisa chamada resistência insulínica. Tanto é que o diabetes tipo 1, eles são magrinhos, eles perdem peso. Fazem o oposto que a gente vê, né? Então é um grande mito esse. É um mito. Isso não quer dizer que você vai poder ficar bem gordinho, pensando, já que é mito, eu posso e tudo bem. Não, porque aí você pode ter diabetes pelo excesso de peso também. Vamos agora para a última pergunta, a Elza de Votuporanga. Por que existem diabetes que engordam e outras que emagrecem muito? Então, na verdade, depende de uma coisa chamada resistência insulínica, tá? Os pacientes que comem muito, ou carboidrato ou doce, e fazem com que aquele pâncreas se sobrecarregue e não funcione, geralmente são os obesos. E os pacientes que já têm uma falência desse pâncreas, que ele não funciona mais, que é o tipo 1 ou tipo 2 que já entrou em falência, esses pacientes geralmente tendem a perder essa massa gorda. Emagrece muito. Emagrece bastante. Por isso que é importante, gente, sempre esperar um sintoma para você poder saber se você tem algum problema de saúde ou não. Faça seus exames regulares. É claro que se entre uma leva de um ano e outra você sentir alguns sintomas, você tem que buscar um médico, mas a gente devia trabalhar com a prevenção no país, né? E infelizmente a gente não tem oportunidade assim para todos. Ainda mais que a diabetes é uma das doenças mais prevalentes. Então. E que tem muitas complicações. Então, se todo mundo se cuidasse um pouquinho, não ia chegar nesses níveis de amputação, né? De perder a vista, de fazer diálise e tudo isso. E dá pra gente evitar através da prevenção, então aproveite. Qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar pra gente. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Maite Pimentel, que é endócrino? Acesse o site www.doutoramaite, Maite com THE, tá? endócrino.com.br, doutora Maite, endócrino.com.br, e lá você tem informações bem legais até sobre diabetes e outros problemas também de saúde. Obrigada mais uma vez. Adoro quando você vem. Obrigada. Viu?